3. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que Deus esteja os guardando, os protegendo, que Ele esteja suprindo as suas necessidades, que Ele esteja livrando de todos os perigos, de tipo de contaminação desse vírus aí que está rodeando cada um de nós. Mas que bom estarmos aqui novamente com o propósito de dar continuidade aí às nossas aulas. Como eu disse aí, só tivemos uma aula nessa classe, a primeira aula, e depois uma sequência então de aulas somente online, mas temos buscado aí com dedicação oferecer o mesmo tipo de conteúdo das aulas presenciais, mas é claro que a dinâmica é diferente. Quando existe aí a presença dos alunos, é bom que surge bastante questionamentos, bastante perguntas, e isso enriquece bastante a aula. E nesse assunto aqui, eu lembro da última vez que o pastor Paulo deu, nós tivemos bastante assuntos aí, bastante dúvidas que foram respondidas aí no decorrer da aula. Mas vida que segue, estamos aí dando continuidade ao nosso assunto, e a aula de hoje é sobre a nova vida, o crente transformado, o novo ser aí alcançado pela graça de nosso Deus e o seu relacionamento com dinheiro e bens. E o questionamento também surge por que tratar então deste assunto. E embora pareça uma coisa assim que causa até certa estranheza, e alguns segmentos aí causam até muitas controvérsias, divisões, polêmicas quando se trata desse assunto, mas se nós formos ver a quantidade então de vezes que esse assunto é abordado no discorrer então de toda a palavra de Deus, requer então no mínimo uma atenção nossa, o porquê de tudo isso. O próprio Senhor Jesus, em seus ensinos ali, nas suas parábolas, ele comentou muito sobre bens, sobre talentos, sobre recursos financeiros. Os apóstolos também, depois da ascensão de Cristo, também nos seus ensinos também abordaram muito sobre a questão de dinheiro, a questão então de posses, a questão também de socorrer os mais necessitados. Tudo isso envolve bens, envolve recursos, e é um assunto aí que carece do nosso olhar mais atento, da nossa então discussão sobre esse assunto. Não queremos polemizar, não queremos trazer para um lado aí que venha causar algum tipo de polêmica, mas todas as dúvidas e questionamentos, nós temos aí a nossa classe do portal, que você pode dirigir a sua pergunta, a sua dúvida para lá, e com certeza nós iremos tratar com carinho cada uma delas. Mas aí, abordar então esse assunto, muito então, como eu já falei, das parábolas do Senhor Jesus, fala sobre o assunto, os ensinos também dos apóstolos. Então você deve estar certamente se perguntando, é errado o crente ter bens? É errado o crente ter posses? É errado o crente ter vultuosas soma de dinheiro? Então você certamente deseja ser uma pessoa bem-sucedida. Então muitos medem o sucesso aí também pelos bens materiais adquiridos. Então já começa algum erro por aí, porque o caráter, a pessoa, o ser, ela não deve ser medido pelo que ela tem. Então nós não devemos ver então, ou nós nos acharmos que somos alguma coisa mediante os recursos que nós temos. Então a Bíblia ensina que aos olhos de nosso Deus, você só pode ser uma pessoa de sucesso através de uma vida de fidelidade. E nós vamos falar muito, discorrer sobre muito essa questão, que o problema não está no dinheiro. Então, o problema não está em ter recursos, o problema não está em ter bens materiais, o problema está no seu coração, como que você administra tudo isso.
Então você descobrirá, então esse é um dos propósitos da nossa aula, você descobrirá quais são as atitudes que Deus deseja que tenhamos com relação aos bens materiais e ao dinheiro. Note que não estou falando que é pecado você ter bens, não é pecado você ter dinheiro, mas a maneira como você administra tudo isso. Uma verdade, Augusto Nicodemos, ele disse essa frase: a maior bênção do Evangelho é a salvação. Quem quiser dinheiro e bens, estude, se qualifique e trabalhe. Olha que é interessante, muitas vezes a pessoa vem até ao Senhor, ou faz até uma menção de entregar a sua vida a Cristo, achando que com isso vai obter bens materiais, vai angariar recursos, vai mudar de vida, vai ter posses. Então é interessante que Augusto Nicodemos ele salienta bastante: a maior bênção do Evangelho é a salvação. Então esse é o propósito. Então nós anunciarmos as boas novas de salvação, transformar o perdido, trazer ele então para a luz, para o Senhor Jesus Cristo. Quer dinheiro, quer bem, se qualifique para isso, vai à luta, trabalhe. Deus então falou que no suor do nosso rosto nós devemos trabalhar. Então, quer ganhar bens, quer angariar recursos, trabalhe, se qualifique, estude. Outra frase interessante que o pastor Luciano Subirá diz: não é nada errado no fato de uma pessoa ter dinheiro. Errado é quando o dinheiro tem essa pessoa. Note a inversão do papel, quando o dinheiro é o senhor dessa pessoa, quando o dinheiro então dita as regras. Então quando aquela pessoa se deixa levar pelos bens que tem. Então a propósito também, você descobrirá quais são as atitudes que Deus deseja que tenhamos com relação aos bens materiais e ao dinheiro. Então isso nós queremos enfocar através de nosso estudo. Dar ofertas e ser fiel nos dízimos, interessante isso, é apenas o reflexo exterior de uma realidade interior. Então quando você tem no coração o desejo de ser dizimista fiel, de dar a sua oferta, isso é uma coisa que tem que brotar do seu coração, vai externar então uma coisa boa que tem dentro de você, que você acredita ser correto e que você é uma pessoa que segue princípios orientados então pela palavra de nosso Deus. Agora então, como eu disse, por que estudar então sobre dinheiro? Veja bem, se na Bíblia há 38 parábolas contadas por Jesus, dentre elas 16 tratam a respeito de como lidar com dinheiro, riqueza ou posses. Estima-se que há mais de 2.350 versículos na Bíblia sobre dinheiro e posses. Agora compare, há 500 versículos sobre oração. Olha a discrepância, menos de 500 sobre fé. Vemos assim que a Bíblia apresenta muito ensino sobre dinheiro. Então o que isso sugere para você e para cada um de nós? Pelo menos que o tema é importante e merece então uma atenção. Esse esboço aqui, isso daqui eu peguei da editora cristã evangélica, que estava tratando então sobre esse assunto. Agora veja que o salmista diz no Salmo 62: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Esse é o que mora o grande perigo. Angariar bens, Deus então nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá recursos, condições para ganhar. O problema é como nós vamos administrar, onde nós vamos colocar então o nosso coração. A Bíblia diz que onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então muito cuidado com isso. Quem ama o dinheiro, Eclesiastes capítulo 5, 10, quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro. Ou seja, quanto mais tem, mais quer, mais quer, mais quer. Então nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isto é vaidade. Então o problema, como eu disse aqui, não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Não é pecado ser rico, a riqueza é uma bênção. É Deus que nos dá a sabedoria para adquirirmos riqueza.
O problema é colocar o coração na riqueza. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Hernandes Dias Lopes que escreveu então essa frase. Então, para nós então meditarmos, e isso aqui, alguns questionamentos que nós vamos fazer durante a aula, algumas perguntas que vai nortear o nosso coração com relação aos bens, aos recursos, ao dinheiro que Deus tem nos dado. E se nós, como eu disse, a gente não quer polemizar, mas uma das questões que muitos se comentam é que os 10% era do Velho Testamento. Então não existe, me mostra na Bíblia uma citação que eu tenho que dar os 10%. E com certeza eu não vou te mostrar nenhuma passagem aí na Bíblia que mostre eficazmente ali, um versículo ali que diz que você tem que dar 10% do seu ganho para o Senhor. Mas é interessante que nós vamos aprender alguns princípios aí que vai nortear o nosso coração, vai nortear o nosso ser com relação a tudo isso. Partindo então desse pressuposto, você vem para a igreja, participa aqui dos nossos cultos, você tem um local agradável, você tem ar-condicionado, você tem cadeiras almofadadas para você sentar e assistir o culto tranquilamente, e por trás de tudo isso existe uma estrutura, existe água, luz, telefone, pessoas então que no decorrer da semana aqui estão encarregadas para que quando ocorre o culto, tudo esteja em ordem. Então nós temos muitos recursos que é necessário para manter toda essa estrutura. Agora note, a igreja ela não tem um ramo de atividade aqui que angaria fundos para custear tudo isso. Além disso, a igreja também tem o potencial de esticar a sua mão para ajudar em outros lugares. Quando falamos de esticar a sua mão aqui, é ajudar os missionários também enviados ou não por essa igreja. Essa igreja também ajuda no sustento de outros missionários enviados por outras igrejas. E esses missionários são braços da igreja trabalhando em outros lugares. E esses recursos também saem também aqui da igreja. Nós temos obras, construções que precisam ser feitas aí, e tudo isso, o dinheiro de tudo isso está no bolso de cada um de nós, dos servos do Senhor. Então, por que nós trabalhamos com a questão dos 10%? Se nós vamos ver o Lucas capítulo 16, muitos acham, então pega então esse versículo, né, que se você for fiel no pouco, então peraí, Jesus está ensinando lá que se eu já fosse fiel no pouco, então eu já sou dizimista. Então ensina ali completamente o outro. Então, Jesus está ensinando ali que se você é fiel no pouco, se você está trabalhando, ganha R$500 por mês, e você é fiel naqueles R$500 por mês, se você tiver, Deus abençoar, e você tiver ganhos maiores, de 500 você passar para 5.000, você vai continuar sendo fiel naquele valor. Agora, quando você é infiel nos 500, Jesus está falando, quando você ganhar 5.000, você não vai ser fiel, você não vai ajudar, vai contribuir, vai continuar então sendo mesquinho, sendo duro então de coração. Então, os frutos de seu trabalho então, ele tem a finalidade de honrar e louvar a Deus. Na prática, o dinheiro deve cumprir as seguintes finalidades. Vamos lá. Primeiro, para nosso sustento, nosso pão de cada dia. Veja que diz aí, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8 a 10. Ele diz que nem nos alimentamos às custas de outros, mas trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos pesados para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos dar o exemplo, ainda estando com vocês. Lhe ordenamos, quem não quiser trabalhar, também não come. Então, o dinheiro aqui, os bens, os recursos que Deus nos dá, é para a nossa provisão. Deus nos dá condições de termos sempre uma
uma mesa farta, de ter os recursos então abundantes. E é interessante também que quando esse recurso então falta na nossa mesa, quando nós somos pertencentes a essa família, Deus então usa braços do corpo aqui para ajudar também aquela mesa menos favorecida. Pagar também os impostos. Deus também nos dá condições. Veja que quando nós fazemos isso também, nós estamos honrando a Deus. Nós não estamos negligenciando então os preceitos aí da lei, que quando impõe algum imposto sobre nós, taxas, serviços, consumo de água, de eletricidade, quando nós negligenciamos, quando nós somos omissos em não fazer os pagamentos, nós estamos desonrando também o nosso Deus. Então Deus nos dá condições, nos dá os recursos também para honrar com os nossos compromissos. Mateus capítulo 17, 24 até o 27, ele diz, quando Jesus então nessa passagem aqui, ele é questionado, porque todos ali pagavam impostos, mas Jesus não pagava. E como Jesus veio também para cumprir a lei, ele foi o único que cumpriu toda a lei, ele também foi lá e falou para os discípulos então levantar o montante necessário para pagar o imposto, dando com isso também o exemplo. Cuidado com a família também. Deus nos dá condições também de suprir as necessidades dos domésticos da fé, do nosso lar e do seio então da igreja. E 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, um versículo muito forte para que nós possamos realmente meditar nisso, porque aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, olha o que ele fala, negam a fé e é pior do que os descrentes. Então Deus nos dá essa condição também de suprir a necessidade de cada um dos nossos familiares. Acudir aos necessitados. Então, lembra que eu falei lá que o problema não é no dinheiro, não está no dinheiro, mas sim no nosso coração, como nós administramos todo esse recurso aqui, porque se Deus nos dá abundância, se Deus supra as nossas necessidades, nós vamos ter também um coração disposto de ajudar. O exemplo aí, nós vemos aí, aqui na nossa igreja, que mesmo diante dessa pandemia toda, da ausência de cultos presenciais, nós não vimos aí diminuição no fluxo de entrada da igreja. Nós vemos aí a doação das pessoas também, no auxílio às pessoas mais necessitadas, na formação de cestas básicas, aqui muitas cestas básicas, recursos financeiros para custear outros irmãos aí que estão passando por alguma dificuldade. Então tudo isso são recursos que Deus nos dá para nós também acudir as pessoas necessitadas. Então veja que o dinheiro é uma solução muito grande, é um atrativo muito bom para nós quando nós sabemos administrar. Então o problema não está no dinheiro, nos bens materiais, mas no nosso coração, como nós administramos tudo isso. É interessante aqui também que a sua espiritualidade ela não é medida pela abundância ou pela falta de bens materiais. Não existe virtude em ser rico ou ser pobre. Muitos personagens bíblicos que serviam a Deus eram ricos, eram pessoas de posses. Mas também nós fomos ver também, existiam muitas pessoas, o exemplo daquela viúva pobre lá, que ela deu o que tinha, o seu tudo ali foi aquela moeda. Então ela honrou ao Senhor ali com os seus bens, com sua moeda. Mas existem pessoas aqui, alguns exemplos, Jó capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz que Jó é um homem muito bem sucedido, ele tinha muitos bens. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região e era um homem temente a Deus. Era um homem então que tinha no seu coração então o temor de Deus. Vemos aí em 1 Reis capítulo 4 também, o povo de Judá ali, quando Salomão governava, eles tinham, o povo de Israel era tão numeroso quanto a areia do mar,
mas todos estavam muito contentes, tinham comida e bebida com fartura. Então essas pessoas ali, mesmo sendo pessoas muito ricas, muito cheias então de recursos, Deus cuidava dessas pessoas. E é interessante aqui que eram pessoas dispostas também a doar. Quando então precisava então de recursos para a construção do templo ou para outros fins, aquele povo então era pronto para ajudar com seus recursos. E Lucas capítulo 1, 8, versículo de 1 a 3 diz aqui que Jesus então começou a percorrer toda a cidade, povoados e vizinhanças ali. E também os discípulos iam com eles, e também algumas mulheres. E alguma dessas mulheres aqui também, no caso aqui era até a esposa, a Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. Então uma pessoa então da alta posição, mas que tinha no coração o desejo também de ajudar com recursos próprios, que a Bíblia diz que essas mulheres ajudavam com seus próprios recursos. Então Deus não está interessado no tamanho da sua conta bancária, mas na sua atitude com relação ao dinheiro e aos bens materiais. Então nós vamos descobrir o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Então 1 Crônicas capítulo 29, versículo 11 e 12, diz que tudo foi criado por Deus e pertence a Ele. Então a primeira coisa que nós devemos colocar aqui, ter em nossa mente, que nada é nosso, nós somos mordomos, nós somos administradores, tudo então é de Deus, todas as riquezas desse mundo, tudo foi criado por Deus. Então nós estamos aqui como administradores então desses recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. Uma outra verdade sobre o dinheiro, no Salmo 49, versículo 16 e 17, uma certeza: quando nós morrermos, nós não vamos levar nada. Então, às vezes nós brigamos, questionamos, medimos força, mas quando nós partimos aqui, nós não vamos levar nada. Portanto, não desanime quando o perverso enriquecer e a sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo, sua riqueza não o acompanhará para o túmulo. Então, preste sentido nisso. Esses bens, esses recursos não vai acompanhar para você depois que você chegar até o túmulo ali. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Lembra que Deus é que supre todas as nossas necessidades. Então aqui Paulo escrevendo aos Filipos aqui, dizendo para vocês não se preocuparem com coisa alguma. Então esse mesmo Deus que cuida de mim, Ele vai suprir as suas necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas então em Cristo Jesus. Nós precisamos então ter essa certeza de que Deus vai cuidar, vai suprir de cada uma das nossas necessidades, vai nos colocar aí para descansar quando nós colocamos realmente o nosso coração nessa certeza, nessa confiança de que Deus cuida de cada um de nós. E 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro, sim, o amor ao dinheiro é que é a raiz de todo o mal. Quando você coloca a sua vida alicerçada no que você é, no que você tem. Quando você coloca então a sua vida alicerçada nos seus bens materiais, e esquece então das promessas eternas, você perde a visão celestial. Você começa então a depositar a sua fé e a sua esperança na sua conta bancária gorda, nos seus bens materiais, em tudo que você conquistou aqui nessa terra. Mas o 1 Timóteo diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. É interessante que o Senhor Jesus, falando aí em uma de suas parábolas, da parábola ali do semeador, ele diz ali que Jesus então no caminho, diz que a pessoa, o semeador foi semeando e lançou as suas sementes no caminho. Então umas ali caiu ali na beira do caminho,
vieram as aves e comeram. Lançou também ali a semente, caiu algumas na pedra, mas por estar ali na superfície, não ter terra, cresceram rapidamente, mas logo também morreram, porque não tinha terra. E outras ali, é interessante que elas caíram no meio de espinhos. E essas plantas ali, essa semente que caiu no meio do espinho, como não houve o cuidado de tirar esses espinhos, os espinhos também cresceram junto. A planta cresceu e os espinhos também cresceu. Mas ali parecia que os espinhos não eram perigosos, porque estava crescendo juntamente com a planta. Então no início ali era uma planta qualquer. O problema é que acontece com o passar do tempo. Então o fato de os espinhos não terem sido removidos, eles cresceram ao ponto de sufocar então aquela planta. Então essa foi a interpretação que o Senhor Jesus deu. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e ficaram então infrutíferas. Então veja aí que o amor aí ao dinheiro, o apego aos bens materiais cria um distanciamento, que a palavra também de Deus nos diz que não podemos servir a dois senhores, não devemos servir a Deus e às riquezas. Então o perigo aí está no nosso coração, como nós administramos tudo isso. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 também diz: devemos nos contentar com o que temos. Então se Deus nos deu o recurso necessário para nós vivermos, e estamos vivendo aí perto do Senhor, e Hebreus diz: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm. Então muitas vezes falta em nós essa perspectiva bíblica do que Deus requer de cada um de nós, quer para a nossa vida. Então se nós temos o que comer, se nós sentimos que Deus tem cuidado, e às vezes nós nos preocupamos em nos distanciar de Deus e ir atrás de mais recursos e mais recursos. Então esse distanciamento vai acarretar o esfriamento espiritual. Então ele diz: não ame o dinheiro, estejam satisfeitos com o que tem, porque Deus diz: não deixarei, jamais o abandonarei. Isso é promessa de Deus, de cuidar de cada um de nós. Por isso podemos dizer com toda confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me pode fazer o mais simples do mortal? Então essa certeza, essa convicção então no nosso coração de que Deus supre as nossas necessidades tem que ser uma constante. Agora, muito do que é importante para você não pode ser comprado com dinheiro. Então você pode aí alicerçar a sua vida aí no que você tem. Você pode comprar muitas coisas, muitos recursos com o dinheiro que você tem. Mas tem algumas coisas aqui que o dinheiro não tenho certeza que não pode comprar. E a Bíblia nos adverte contra isso. Então, como disse, alguns princípios que vai nortear a nossa vida. Provérbios 16, o que o dinheiro não compra? Ele não compra a sabedoria. Então diz o sábio: é melhor adquirir sabedoria do que o ouro. Então é mais importante adquirir sabedoria do que o ouro. E é melhor obter discernimento do que a prata. Então, por mais recurso, você pode estudar aí, e essa sabedoria aqui, essa sabedoria aqui é a sabedoria que Deus nos dá, que Deus nos concede, não a sabedoria aqui terrena, do proveito, do ganho, do enriquecimento aí longe de Deus. Mas essa sabedoria aqui que Deus nos dá, é só Ele que coloca em nosso coração, não é os seus bens, não é o seu recurso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12, que o dinheiro também não pode contar: um sono tranquilo. Você pode deitar ali na sua cama, descansar, sabendo que você tem princípios, tem valores norteados pela palavra de Deus, e nada pode comprar então esse sono tranquilo. Eclesiastes 5,12 diz: quem trabalha com dedicação dorme bem, quem quer coma pouco, quer muito. As muitas riquezas, porém, não deixa o rico dormir, porque
porque é uma constante preocupação em sempre ter e administrar tudo que tem. Então, a pessoa rica também não pode comprar esse sono tranquilo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 6 também, o que pedir não pode comprar paz e tranquilidade. Jesus também diz que Ele deixa-nos a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que Cristo dá, essa ninguém pode comprar. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então essa paz aí que Deus dá, somente Ele pode conceder àqueles que creem e depositam a sua fé e confiança nele. O que o dinheiro também não pode comprar, saúde e fé. Você pode ter muito dinheiro, mas se faltar a sua saúde, não é o dinheiro que vai te dar. Você pode lá ter os melhores hospitais, mas chegou ali, se Deus tirar a sua saúde ali, se o Senhor tirar a sua saúde, não vai ser muitos recursos que vai fazer com que ela volte. Deus é que nos dá a fé é um presente de Deus. Nós não conseguimos produzir fé, é Deus que coloca então fé em nosso coração. Quando você então aplica esses princípios bíblicos à sua vida financeira, experimenta então as bênçãos de Deus implícitas no princípio da colheita. Veja que diz 2 Coríntios 9,6: aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então vamos conhecer outros princípios bíblicos aí, como eu disse aí, alguns princípios que vai nortear a nossa vida de fidelidade, de dedicação então ao nosso Deus com os nossos bens e os nossos recursos. Então Provérbio 21, versículo 20, um princípio aí, voltando aqui, Provérbio 21, 20, que diz esse princípio aqui: poupar com sabedoria. Nós tivemos aí uma live aí, recentemente, numa quarta-feira, da Kátia aí nos ajudando a administrar bem os recursos que Deus tem nos dado. E um desses princípios aqui é poupar com sabedoria, é não gastar tudo, dedicar parte dos recursos para fazer uma poupança para guardar para uma situação inesperada. Provérbio 21, 20 diz: na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo que tem. O tolo então gasta tudo, o que vem na mão ele gasta tudo, mas o sábio ele administra os seus recursos. Um outro provérbio também diz, veja que princípios que vai nortear a nossa vida: não fazer dívidas. Então às vezes nós nos endividamos tanto, nós comprometemos aí todos os nossos recursos, a nossa renda familiar, e chega todo o final do mês é só para pagar conta, para pagar conta. Então é dívidas em cima de dívida. E Provérbio 22, 7 diz que o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Então, se você pede emprestado lá para o cartão de crédito, você é servo do cartão de crédito. Se você pede emprestado lá do banco, você é servo então do banco, está comprometido às suas rendas. Então, se você não souber administrar isso, você acaba sendo escravo do dinheiro. Provérbio 28, versículo 20, um princípio também: sendo honesto, ganhe honestamente, trabalhe com o suor do seu rosto, se esmere em conseguir com dedicação, com afinco, na dependência de Deus. Não pense então em tirar proveito, não pense em seguir então o curso desse mundo. Então o mundo aqui ensina que as pessoas então têm que usar os outros como degrau para chegar à fama. Mas o provérbio diz: o homem fiel será acumulado de bênção, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará então sem castigo. Outro princípio: não tendo inveja. Então, se Deus também abençoou ali o seu vizinho, o seu parente, a pessoa próxima, não tem inveja. Então Deus
Da mesma forma que é bondoso para com você, é bondoso também com o seu vizinho, com a pessoa que está próxima de você. O provérbio diz: o ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Então não tenha inveja. Agradeça a Deus pelo que você tem e ore por aquelas pessoas também que estão em iminência. Tudo que você tem foi criado por Deus, pertence a Deus. Então, como você pode ser usado para sustentar financeiramente a obra de Deus? Os dízimos, 10%, são entregues como prova de fé no sustento dessa obra. São dedicados com fidelidade e regularidade pelo discípulo de Jesus na igreja onde serve. O que a Bíblia então ensina sobre dízimos? Vamos ver então. Note aqui que eu não quero trazer o texto aqui de Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazer aqui que todos os dízimos eram trazidos para a casa do tesouro. Então eu não quero dizer aqui que trazendo isso aqui para o Novo Testamento e colocar que você tem que trazer todos os recursos para a igreja. Então ali era o tesouro ali, a casa do tesouro na época era o templo. Então nós não temos aqui essa transformação de lá para cá. Então Malaquias, mas ele advertia lá, naquele tempo ali. Deixa eu me achar aqui. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Põe-me à prova, diz nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não lhes abrir a janela do céu, não derramar sobre vocês bênção sob medida. Então, dízimo então está relacionado também com o nosso coração, no sentido de continuar a ajudar, como eu disse aqui, na administração da igreja local. Você pertence a esse corpo. Então, se você de repente fala assim: não, então eu vou administrar meu dízimo, eu vou lá, vou comprar as cestas básicas. Então, primeiro você está dizendo que a administração dessa igreja, o anjo que Deus colocou nessa igreja aqui, não é capaz de fazer isso, de ver então as necessidades então do povo ao nosso redor. Nós vimos aí a direção aqui da igreja com essa visão ampla de ajudar as pessoas próximas aqui. Foi arrecadado quase 10 toneladas de alimentos aqui para pessoas carentes. Então, os recursos são canalizados para cá, e daqui então, pessoas usadas por Deus distribuem os recursos, como eu disse, as mãos são ajudadas em outros lugares, fora da nossa região aqui também, até fora do país também, com os recursos que você coloca aqui, que você deposita aqui nos cofres da igreja aqui. E Deus tem abençoado, Deus tem dado, então, tem norteado a direção dessa igreja, os anjos que Deus colocou nessa igreja, administrar bem os recursos. Mateus capítulo 23, versículo 23, uma outra citação aqui também, que quando Jesus chama a atenção dos escribas ali, fariseus ali, que eles dizimavam o moinho e a hortelã ali, esqueciam do restante da lei. E como Jesus veio para cumprir toda a lei, ele falou assim: vocês são hipócritas, você tem que dizimar o dízimo, a hortelã, o moinho e a hortelã ali também, mas também não desprezar as outras coisas. O que seriam as outras coisas? O restante da lei. Então chama então os escribas e fariseus então de hipócritas. Então vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Você tem que fazer então dizimar então essas coisas sem omitir também, sem deixar de cumprir o restante da lei. Agora, você entendeu tudo que você tem, foi dado por Deus e pertence a Deus? Você já entendeu que Deus deseja usar você para sustentar financeiramente sua obra? As ofertas são algo a mais que entregamos a Deus como expressão da nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, em nós.
o que a Bíblia nos ensina sobre ofertas. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, o apóstolo Paulo então, escrevendo então aos Coríntios, então ele falou que naquela semana ali, quando eu chegar ali, então vocês já recolhem essas ofertas. Quanto? 10%? Não, vocês recolhem essa oferta, essa quantidade aí que brotar no coração de vocês, e esses recursos então eu vou pegar, vou levar então para ser bênção em outros lugares. Então, já falando então desses donativos, de ofertas ali, para as pessoas então também terem um coração então disposto a já deixar então separado. Então note que era uma constante, era uma coisa então normal e corriqueira a preocupação também naquela época, de ajudar também os necessitados. E Paulo falou muitas vezes da questão da oferta, ele lembrou os macedônios que eles tinham essa disposição também de ajudar com seus donativos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, dê conforme decidir o seu coração. Quanto que eu tenho que dar de oferta? Quanto que eu tenho que dar de dízimo? Lembra que eu falei no começo, o problema está no nosso coração. Às vezes você pode dar 20%, 30%, e isso não vai fazer falta para você. Então, nós colocamos aí, entendemos que 10% é o razoável. Como lá desde o princípio foi colocado as primícias lá da sua renda, os 10% ali no início ali, traz para a casa do Senhor. Mas tem gente que pode dar muito mais, ele tem um coração disposto a socorrer, a ajudar, a contribuir, não somente com o dízimo, mas com ofertas também, que às vezes extrapola também o que ele dá de dízimo, porque é uma pessoa que tem um coração disposto. Provérbio capítulo 3, 9 e 10, né? Honre ao Senhor com os seus bens, com as primícias de sua renda. É só com dinheiro? É só com as primícias do que eu ganho, do que eu consigo? Tivemos aí a questão dos donativos aí das cestas básicas. Quantos voluntários envolvidos na distribuição, na montagem, da arrecadação das cestas básicas aí, estão doando, então, dando oferta ao Senhor, então, para ajudar nesses donativos, na preparação desses donativos, para chegar até outras pessoas que precisam. Então, para nós fecharmos ali, a pergunta que fica, seguindo então esses princípios aí, que como eu disse, vai nortear a nossa vida, vai nortear então o nosso coração, você é um dizimista na igreja onde congrega? Você acha isso coerente com as verdades ensinadas? Você acha que o dízimo é uma questão que Deus coloca em nosso coração para que nós nos desprendermos dos bens materiais e colocar a nossa fé e nossa esperança somente em Deus? É uma forma então de nós nos desapegarmos das coisas materiais e colocar que Deus vai suprir as nossas necessidades. Quando nós temos então um coração disposto, quando nós temos um coração realmente que depende, que confia nesse Deus maravilhoso, nós temos certeza de que Deus vai suprir as nossas necessidades. E quando nós fazemos o ato de doar, de entregar o nosso dízimo, é um coração grato, porque Deus cuidou, Deus supriu. Então aquilo ali é uma forma de você agradecer, de extrapolar, de honrar a Deus então com os bens que Deus tem dado. É como se dissesse aqui, falou: Senhor, veja quanto que o Senhor me deu condições de ganhar esse mês. Eu estou aqui ofertando ao Senhor com essa pequena porção de tudo que o Senhor tem me dado, tem suprido as minhas necessidades aqui. Então o dízimo então nada mais é do que uma forma de ter um coração grato ao nosso Deus, de saber que Ele tem cuidado, de que Ele tem sido fiel para com cada um de nós. Você também tem dedicado as suas ofertas de amor? Eu vejo que nós estamos falando de dízimo e estamos falando também de oferta. Dízimo é uma parte que nós já separamos, esses aqui 10% é de dízimo que eu vou dizimar, então uma forma de ser grato a Deus por tudo que Ele tem me dado. E essa oferta também aqui eu vou doar aqui, porque Deus tem sido tão generoso, tem me dado muito mais do que eu preciso, do que eu imaginava. Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades.
Então, que Deus então nos abençoe todos os dias, que nós possamos realmente ter um coração grato a Ele, que nós possamos viver longe de alicerçar a nossa vida dos bens materiais que nós temos, mas no Deus que providencia cada uma dessas coisas para o suprimento físico meu e da minha família, e também nos usar então como instrumento, como mãos de Deus para ajudar então aquelas pessoas mais necessitadas. Então que Deus então nos abençoe, que Deus então a cada dia aumente a nossa fé, coloque gratidão dentro do nosso coração, para nós termos então uma vida que glorifique, o nome de Deus, desse Deus maravilhoso que nós servimos, e nós temos sempre a disposição de ter um coração grato todos os dias a esse Deus maravilhoso. Que Deus os abençoe cada um de nós, e que em breve possamos aqui estar reunidos. Vamos aí reunir essa classe aí no retorno aí das atividades, para ter um momento aí de comunhão. Então, que Deus abençoe cada um e tenha uma ótima semana. Fique com Deus.